momento nós vamos adentrar na presença de Deus e vamos estar orando agora, fazer com que esta oração chegue ao trono da graça de Deus. Nós vamos orar neste momento por todas as pessoas que nos ouvem neste momento, aí nas suas casas, dos seus estados, qualquer parte deste país, que vocês estejam abençoados em nome de Jesus. Nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua preciosa palavra que tem falado conosco nesta noite, neste dia, meu Pai. E nós te louvamos, meu Pai, por este dia que o Senhor nos deu. E neste dia nós regozijemos-nos e alegremos neste dia, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, e nos oriente, nos capacite. E nesta hora, meu Pai, aonde alguém estiver ouvindo, meu Pai, este link, meu Pai, essa palavra, que possa estar sendo, meu Pai, revitalizados, que possa estar se levantando da situação em que está vivendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, pedimos que o Senhor possa adentrar este coração, que o Senhor possa fazer maravilhas, fazer proezas na vida desta pessoa que está sofrendo agora. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, se houver alguma pessoa que está em depressão, depressiva, que o Senhor esteja entrando nessa hora, que o Senhor esteja tirando, meu Pai, pelo poder de Deus. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus e que o Senhor esteja abençoando poderosamente. E nesta hora nós pedimos, Pai, por todas as pessoas que nos ouvem, e agora pedimos pela nossa cidade de Bom Jesus aqui no Piauí, que o Senhor esteja dando força, que o Senhor esteja nos livrando, meu Pai, desta pandemia que está, ó Deus, assolando o nosso país. Que o Senhor esteja nos livrando e proporcionando para cada um de nós o grande livramento. Sabemos que a nossa vitória é grande. Sabemos que quando passar este problema que está assolando o nosso país, as igrejas com certeza vão se levantar com muita força, com muita coragem, e vão realmente fazer uma reflexão daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Pai, o nome do Senhor Jesus esteja abençoando aquela criança que acaba de nascer hoje aqui na maternidade de Bom Jesus, que o Senhor esteja abençoando aquela criança, aquela mãe, aquele pai, aquela nova família, que o Senhor esteja abençoando aquele idoso que está, ó Deus, sentindo as suas forças limitadas, que está sentindo, Pai, minguar as suas forças, que está, ó Pai, precisando de uma ajuda, Pai. E o nome do Senhor Jesus, abençoa aquele jovem, meu Pai, que está viciado nas drogas, que o Senhor esteja restaurando pelo poder de Deus, tirando, meu Pai, o maldito vício, meu Pai. Nós repreendemos o espírito, meu Pai, espírito do mal, espírito que perturba as pessoas. E nós pedimos neste momento por aquele adolescente que nós oramos hoje à tarde na casa dele. Pai, o nome do Senhor Jesus, tira, meu Pai, aquele mal, pelo poder de Deus, que o Senhor revele exatamente o que ele está sofrendo e que ele possa ser liberto em nome de Jesus. Nessa hora, abençoa minha família, abençoa, meu Deus, a igreja de Cristo aqui em Bom Jesus, o bairro Alto Alegre, que o Senhor esteja abençoando poderosamente e que nós possamos crescer, que nós possamos desenvolver, que nós possamos fazer a tua obra, como diz a tua palavra, que nós precisamos fazer a tua obra hoje, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Que o Senhor esteja abençoando, nos levantando, como diz a palavra do Senhor lá em Miqueias 2:10, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Aqui não é lugar de descanso. Que nós não venhamos, meu Pai, ficar tão apegado às coisas deste mundo, mas que nós possamos nos apegar com as coisas dos céus, olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai, o nome do Senhor Jesus, levante pessoas, levante homens e mulheres para pregar a tua palavra nos confins da terra. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, nos fortaleça na fé e na força do teu poder. Como diz a tua palavra, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Esteja abençoando o nosso auxiliar aqui, o irmão Ney, e assim, ó Pai, toda a sua família, abençoando a minha vida, Pai, abençoando esse que vos fala, o pastor Assis, que fala nesse momento, que o Senhor esteja abençoando poderosamente. É o que nós pedimos com uma boa noite, com um bom culto. Temos certeza de que nós iremos entregar a palavra do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Nós vamos convidar os irmãos amados que estão nas suas casas, que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos falar um pouco nesta noite, posso chamar noite, do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, e versículo de 1 até o versículo 12. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mais uma vez vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Louvamos, Pai, por esta palavra tão abençoada e abençoadora que nós oramos neste momento. Que o Senhor esteja nos dando a vitória, a força, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá para nós ouvir uma música? Vamos ouvir uma música aqui para fazer a reflexão. Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensar pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele
peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga-se pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa Ele escreveu. Despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Pra você.
Graças a Deus. Acabamos de ouvir duas músicas. Nós estamos esses dias sem pessoas aqui para louvar, todo mundo em casa, na quarentena. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Meus queridos, nós estamos dentro de um texto que fala profundamente aos nossos corações. Jesus subiu ao monte e uma grande multidão estava ali assistindo Jesus, ouvindo a Jesus. Jesus passou a falar, a ensinar os seus discípulos da sua forma, de uma forma que talvez ela entre em contradição com o mundo atual em que vivemos. E ele começa dizendo assim, ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, quando fala aqui humilde de espírito, é pessoas que pobre de espírito, quando ele está falando isso, ele não está dizendo que a pessoa é fraca na fé. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo aqui, tem um sentido de pobre de espírito, humilde de espírito, aquela pessoa que deseja mais de Deus, aquela pessoa que deseja mais, que tem mais desejo das coisas de Deus. Em outra versão diz pobre de espírito. Não é que seja pobre, não é que seja crente fraco, não, pelo contrário. É uma pessoa forte, uma pessoa que deseja crescer mais na fé. Quer dizer, ele ainda é pobre, ele acha que tem pouco. É como o crente fervoroso, ele ora, e quanto mais ele ora, mais ele acha que tem que orar mais. Ele acha que está orando um pouco, apesar de que muitas pessoas podem olhar para ele e dizer: olha, mas fulano ora muito, ora bem, mas ele ainda está querendo mais. Então essa expressão pobre de espírito é alguém que quer mais se encher do Espírito de Deus. Aleluias, louvado seja o nosso Deus. Esse é o sentido que eu entendo da palavra do Senhor. E nós vamos para o versículo 4, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, aqui para o mundo, aqui entra, talvez seja diferente, porque Jesus está dizendo que bem-aventurados os que choram, mas não é aquele choro que a pessoa está chorando na televisão, como os atores de novela, atrizes, não é isso. Aquela pessoa que chora com desejo de Deus, aquela pessoa que tem humildade para chorar, para se humilhar diante de Deus, aquela pessoa que, em vez dele estar zombando, ele está chorando, porque a palavra de Deus diz que o próprio Jesus, quando ele chega ali perto de Jerusalém, diz a palavra de Deus que Jesus chorou. Quando ele viu a grande cidade, a incredulidade, os profetas sendo massacrados, ele disse: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que te ensinam. E ele diz, assim como a galinha quer juntar os seus filhos debaixo das asas, eu quis juntar vocês e vocês não quiseram. Ele diz a palavra que no ano 70 depois de Cristo, general Tito destruiu Jerusalém. Então tudo aquilo que Jesus falou, porque ele é o verdadeiro profeta, aconteceu. Então nós temos que chorar não porque vamos fazer aqui um movimento, chorar porque nós queremos chorar por emoção, não, pela razão. Esse mundo que nós vivemos é um mundo que, quando a gente tem o conhecimento de Deus, a gente chora ao ver a aberração, ao ver a situação que está vivendo esse mundo, nossos jovens, as pessoas morrendo, morrendo e ficando mais distante de Deus. Muitas vezes nós choramos de compaixão das pessoas, porque as pessoas precisam de alguém que tenha compaixão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso não é aquela pessoa que muitas vezes as pessoas dizem: olha, eu falei com fulano, eu repreendi a fulano e ele já vem de novo. Não, essa é a pessoa. Manso é aquela pessoa que tem humildade, que tem paciência, que tem prudência, aquela pessoa realmente serena. Então a palavra de Deus, ela sempre bate em contradição com o pensamento dos homens, com os pensamentos dos homens. E assim, meus queridos, segue, aqui não vou ensinar versículo por versículo, mas assim, aqui segue uma contradição para os homens. Os homens, eles contradizem isso aqui, eles acham que isso aqui está errado. Quando para o mundo, bem-aventurados são aquelas pessoas que sobressaem, aquelas pessoas que se tornam um figurão, aquela pessoa que muitas vezes ele canta melhor, ele prega melhor, ele tem dinheiro, ele tem fazendas, ele é uma pessoa sabida,
Para o mundo, bem-aventurados são esses, mas para Jesus, Ele está dizendo aqui que bem-aventurados são aquelas pessoas que têm humildade, aquela pessoa pacificadora, aquela pessoa que busca a Deus, aquela pessoa que tem humildade. Porque, meus queridos, tudo que está acontecendo neste mundo, Deus não é culpado de nada, Satanás também não é culpado. O que está acontecendo neste mundo é exatamente a nossa prepotência, a nossa desobediência, porque Deus, o desejo de Deus é que vivamos bem neste mundo, que vivamos livre de pandemia, de doenças. Esse é o desejo de Deus. Deus não deseja que ninguém, Deus não tem prazer à morte do ímpio, Deus não deseja que ninguém fique sofrendo, ralando. Não, o desejo de Deus é que sejamos felizes para sempre. Esse é o desejo de Deus, e foi o desejo de Deus com Adão e Eva, quando coloca ali no jardim do Éden. Diz: olha, vocês vão viver aqui, vão cuidar desse jardim aqui, dessas plantas. Aqui tem rios, tem peixes, tem até ouro, tem todas as pedras preciosas, tem tudo que vocês quiserem, frutas. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês: vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, vocês certamente morrerão. Meus irmãos, é a mesma coisa hoje. Deus tem colocado tudo à nossa disposição. Deus tem colocado todas as coisas, todas as bênçãos, porque a palavra de Deus nos diz lá em Ageu que Deus é dono da prata e do ouro. Ele tem colocado tudo à nossa disposição, mas Ele continua essa árvore dizendo assim: é a do pecado. Diz: olha, não faça isso, que vocês vão pagar um preço. Não cometam pecados, que vocês vão pagar um preço. E muitas vezes nós damos ouvido, como Eva deu ouvido ali no jardim do Éden, para conversar com Satanás, com a serpente, e ela pagou um preço. Muitas vezes nós, como crentes, ou você ainda que não é crente, eu vi você dar ouvido um mau conselho de alguém usado pelo maligno para derrotar a sua vida, e você deixa de ouvir o conselho de Deus para ouvir o conselho da serpente, do mal. Por isso que muitas pessoas estão pagando um preço, por isso que todos nós pagamos um preço por causa da nossa desobediência. Precisamos voltar para Jesus Cristo. Ele está dizendo na sua palavra várias bem-aventuranças aqui, nós vamos ver no final o que ele está dizendo. Muitas vezes nós não queremos sofrer pelo Evangelho de Jesus. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquelas pessoas que sofrem por Jesus, que pagam um preço por servir a Jesus. Esses são bem-aventurados. Nós temos que entender isso. Ainda não sofremos nada, ainda estamos vivos, graças a Deus, louvado seja Deus. Estamos aqui de pé, pregando a palavra do Senhor. Mas nós temos que entender uma coisa, meus irmãos, que bem-aventurado para Deus é exatamente o que foi colocado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurado aquele que chora, bem-aventurado aquele pacificador, o pacificador. O que é pacificador? Aquela pessoa que, ao ver a confusão, alguém querendo entrar em conflito, ele chega ali, ele entra como um pacificador daquelas vidas, e ele diz: olha, vamos por aqui, que por aqui é melhor. E ele não vai acender confusão, não vai jogar lenha na fogueira. Então, pacificador é bem-aventurado. A palavra de Deus diz que ser pacificador é bem-aventurado. Nós estamos vivendo em um mundo que muitas vezes, até no meio evangélico, pessoas, quando vê uma coisa, saem dizendo para os outros, ou quando não gosta do pastor, fica conversando uns com os outros, fazendo planos e não sei mais o que é que acontece. Então nós temos que entender que a nossa palavra tem que ser sim, sim, e não, não. Se eu ouvir alguma coisa de alguém, o que é que eu tenho que fazer? Orar a Deus, entregar nas mãos do Senhor. Não posso jamais acender fogo, porque isso é que tem estragado muitas vezes, e exatamente por isso que Deus permitiu que esse juízo de Deus viesse sobre a terra, porque nós não estávamos agradando a Deus como deveríamos agradar. E eu fico pensando que Deus, Ele está olhando dos céus à terra, e Ele está pensando, quem sabe Ele disse: Gabriel, o que é que eles estão fazendo ali embaixo? Será que estão brincando de igreja? Ele está olhando pela janela dos céus, e Ele está observando os grupos que estão aqui na terra. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Será que eles estão ali só falando em dinheiro? Será que eles estão ali brincando de igreja? Será que ele não sabe que a igreja é coisa séria? E aí, meus irmãos, eu fico pensando na igreja primitiva, que vivia o evangelho de verdade, o evangelho genuíno. Não diz a palavra, a história, que o apóstolo Paulo, ele andava nas casas chorando e pregando o evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Esse é realmente o evangelho de verdade. O evangelho que John Wesley pregou
ele viajou 400 quilômetros montado a cavalo. Foi um dos maiores pregadores do mundo. Viajou 400 mil quilômetros montado a cavalo para pregar o evangelho a todas as pessoas. Claro que ele não alcançou. Billy Graham foi um grande pregador da palavra. E ele está querendo levantar, meus irmãos, depois dessa pandemia, depois desta confusão, desse ritual que está acontecendo aí, nós vamos ter que nos levantar bem forte. Em nome de Jesus, você vai ter que levar os seus lenços para a igreja. Você vai derramar suas lágrimas, você vai pedir perdão a Deus. Nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Nós vamos chorar na presença de Deus, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Porque com certeza, meus irmãos, Deus está aguardando uma reconciliação nossa com Ele, para que Ele possa derramar um avivamento sobre essa terra. Deus vai promover através de nós um grande avivamento como já houve no passado. Ele quer que sejamos realmente avivados. O avivamento ele começa individual, depois ele vem no coletivo. Eis que Deus quer uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que seja bem-aventurada para Jesus, que não seja bem-aventurada para o mundo, porque às vezes quando nós queremos ser bem-aventurados para o mundo, nós somos desaventurados por Deus, porque ser aventurado para o mundo é estar no meio deles, ser aventurado para o mundo é fazer sucesso na mídia, na televisão. Ser aventurado para o mundo é deixar a Bíblia, de ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia. Vamos aproveitar, eu quero aqui constar a todos que me ouvem nesta tarde, nesta noite, todas as pessoas nos confins da terra, onde você está me ouvindo neste momento, faça um propósito com Deus. Eu quero que você diminua as novelas de televisão e comece a ler a Bíblia. Ainda dá tempo de ler a Bíblia durante esse ano. Você vai ler os 66 livros da Bíblia. São 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, formando assim a biblioteca divina. Você vai ler isso todos os dias. Faça um propósito com Deus. Eu quero consultar você. Eu convido você nesta noite a ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e você vai encontrar algo completamente diferente desse mundo que estamos vivendo. Meus irmãos, o que está acontecendo através desta pandemia, eu quero dizer para você que não é nada mais nem menos do que um prenúncio de que uma preparação para a vinda do anticristo. O anticristo ele vai reinar sobre a terra. E quando você vê algumas coisas, alguns rituais, você tem que seguir uma organização lá no fim do mundo de saúde, que se diz de saúde, e todo mundo tem que fazer igual. Quando o anticristo estiver governando este mundo, todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que ser igual. Então eles estão querendo assim um treinamento. Eu não tenho nada contra a saúde, pelo contrário, não tenho nada contra, mas eu quero te dizer que algo está encaixando para a grande batalha do Armagedon. Nós temos que abrir os nossos olhos e saber de que Jesus Cristo está voltando e Ele vem buscar a sua igreja. E aqueles que são bem-aventurados para o mundo, eles vão ficar aqui nesse mundo de trevas. Aqueles que são bem-aventurados, que se encaixam aqui em Mateus 5, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor de Jesus, estes com certeza herdarão a vida eterna. E para nós, meus queridos, o que importa para nós não é agradar ao mundo. O que importa para nós não é que o mundo acha que eu sou, que eu devo ser. O importante para mim é aquilo que Jesus Cristo acha que eu devo ser, um servo de Deus, abençoado na presença de Deus, um homem de oração. Vamos orar mais, nós temos que orar mais, temos que buscar mais a presença de Deus, nós temos que orar com toda a força da nossa alma. A oração, meus irmãos, é falar com Deus e ouvir a Deus. Nós temos que orar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Eu quero até dizer para você, se você tiver vontade de orar, ore. Se você não tiver vontade de orar, ore também. Quando você começar a orar e você sentir a presença de Deus, você vai achar tão gostoso que você não quer mais parar de orar. Não é orar 5 minutos, aquela oração logo após, quando você vai almoçar, obrigado Senhor por esse pão. Não, é oração que você vai se derramar diante de Deus, você vai sentir a presença de Deus. Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Deus quer transformar, Deus quer mostrar para este mundo de que Ele é Deus Todo-Poderoso. Mesmo vivendo neste mundo de trevas, de confusão, de doenças, Deus
Ele quer nos abençoar. Ele quer mostrar que existe um povo no meio do deserto que são abençoados. Ele quer mostrar para as pessoas que existe um povo especial para Ele. E nós somos esse povo em nome de Jesus. Aquela pessoa que aceita Jesus, aquela pessoa que tem Jesus, aquela pessoa que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa pessoa é bem-aventurada. Meus irmãos, não fique triste porque está acontecendo essa pandemia no mundo. A Bíblia diz, Jesus disse na sua palavra, que no momento de angústia Ele vai afofar o seu travesseiro. Ainda que venha doença, ainda que venha pandemia, mas você não vai morrer. Você tem que determinar isso em nome de Jesus. Nós estamos orando aqui na Igreja de Cristo, aqui em Bom Jesus, para Deus suspender o espírito de morte que está assolando o nosso país. Ele vai suspender. Ainda que essa gripe, eu chamo de gripe, continue, mas ela não vai matar. Ela vai ser leve, ela vai simplesmente surrar, judiar, porque é juiz de Deus, é decreto de Deus. Mas você não vai morrer. Você pode dizer na sua casa, eu não vou morrer em nome de Jesus. Você pode dizer, Deus vai me livrar em nome de Jesus. Você pode orar também na sua casa comigo. E você vai dizer, olha, eu quero ser bem-aventurado. Eu quero chorar diante de Deus. Eu quero ser um pacificador. Eu quero sofrer por amor a Cristo. Eu quero ser um daqueles bem-aventurados, quando diz a palavra, bem-aventurados aqueles que sofrem, que são perseguidos por amor do Evangelho. A Bíblia diz que Paulo foi perseguido por amor do Evangelho, Pedro foi perseguido e preso, Silas foi perseguido e preso. Diz a palavra de Deus que Paulo e Silas estavam na prisão, e naquela prisão horrível, naquela masmorra, naquela prisão horrível, eles estavam ali amarrados, pés e mãos acorrentados. De repente eles não ficaram blasfemando com lamúria diante de Deus, simplesmente eles abriram a sua boca e começaram a louvar a Deus, aleluias. Mesmo presos, diz a palavra que ali aconteceu um terremoto e eles foram livres, aquelas cadeias caíram e eles foram livres daquela prisão. E nós sabemos que Pedro também passou por isso. Pedro ia ser degolado, na noite que ele estava para ser degolado, as irmãs estavam lá na casa de João Marcos, na igreja de Jerusalém, orando por ele. De repente ele sai dali, foi tirado pelo anjo do Senhor. Meu irmão, minha irmã que me ouve nesta noite, você está acorrentado por alguma coisa, você está preso por alguma situação, você está sofrendo, comece a louvar a Deus, que Ele vai quebrar as correntes, e você vai ser livre em nome de Jesus Cristo, aleluias. Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus que nos dá vitória, Ele é um Deus que faz acontecer algo que chama a nossa atenção, aleluia. Se nós fôssemos aqui contar histórias de tantas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus, com os pastores, você ia ficar com certeza emocionado ao ver tanta situação maravilhosa que Deus tem apresentado, maravilhas que Ele tem apresentado diante de situações que muitas vezes nós não podemos sair. Eu não sei qual é a tua situação, mas Jesus sabe. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Ele está pronto a fazer. Não fique desesperado, não fique triste, mas olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, e diga assim: Senhor meu Deus, eu estou aqui para te servir, para te adorar, eu confio em ti. Quando nós confiamos em Deus, Ele estende a sua mão. Quando aquele filho confia no pai e na mãe, o pai e a mãe não vai decepcionar ele, não é verdade? Quando nós confiamos em Deus, que é o nosso Pai, Ele também jamais vai nos decepcionar. Tem muitas pessoas que dizem assim: olha, tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. Eu quero dizer para você que eu não concordo com isso. Tudo que nós pedimos a Deus, Ele não vai nos dar, porque muitas vezes são coisas da nossa vida, são coisas ruins. Agora, Deus dá tudo o que precisamos, tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Agora, tudo que eu peço, não. Mas Ele dá algumas coisas, aquilo que Ele veja que é bom para mim, aquilo que Ele vê que é bom para a minha vida, aquilo que Ele vê que vai me fazer um homem longe, distante dEle, Ele não vai me dar. É claro, meus irmãos, que nós conhecemos a história daquela família que estava na igreja, todos os dias estava na igreja, escola dominical, culto de oração, sábado, domingo, e aquela família melhorou de vida. Quando aquela família pediu a Deus riqueza, conforme queria, Deus lá deu, Deus liberou para eles. E um dia, meus caros irmãos e amigos que me ouvem, eles ficaram bem de vida,
compraram carrões, caminhonetes, e começaram a ir para as praias, deixando a escola dominical, passeios e pizzaria e hotéis de luxo. E um dia, passando em frente à igreja, aquele garoto que ia em cima daquela caminhonete levantou a sua mãozinha na hora da escola dominical e disse assim: tchau, Jesus. Deu um tchau para Jesus, deu em direção à igreja: tchau, Jesus. E nunca mais voltaram para a igreja. Muitas vezes, se tudo que nós pedimos a Deus Ele nos dá, ou Ele vai nos dar, o que é que acontece? Muitas vezes nós podemos também dar um tchau para Jesus. E Jesus quer que você esteja nos pés dele. Jesus quer que estejamos aos seus pés todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. O que Jesus quer é que a gente se aproxime dele. Como disse lá em 2 Crônicas, se você se afastar de Deus, ele se afasta de você. Se você se achegar a Deus, ele está mais perto de você. Deus quer que a gente abrace com ele. Ele quer dar um abraço a você nesta noite. Ele quer te abençoar. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você seja um homem abençoado e feliz para sempre. Então nós vemos, meus queridos, que a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurados aqueles que sofrem pelo Evangelho de Jesus Cristo. O mundo diz assim: bem-aventurada aquela pessoa que é crente e nunca passou por uma prova. Bem-aventurada aquela pessoa que é crente e está rico demais. Aquela pessoa que é elegante, esse é que é bem-aventurado. Aquela pessoa que canta bonito, esse é bem-aventurado. Aquela pessoa que tem dinheiro no banco, esse é bem-aventurado. Para o mundo, mas para Jesus são aqueles que choram, são aqueles que têm humildade, são os pacificadores, e são aqueles que são pessoas que chamam a atenção de Deus com a sua vida espiritual. Que nós possamos entender a palavra, que nós possamos compreender a palavra do Senhor, e possamos colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Não sei quantas pessoas me ouvem neste momento, mas preste atenção de que o capítulo 5 de Mateus, ele está batendo contra a bem-aventurança do mundo. O mundo diz que bem-aventurados são aqueles que têm carrões. Jesus está dizendo: bem-aventurados aqueles que são humildes e que são mansos e humildes de coração, porque esses verão a Deus. Então nós temos que andar sempre contramão da história. Quando nós servimos a Deus, nós estamos andando na contramão deste mundo. Digamos que fosse uma reta, uma BR muito larga, nós estamos andando na contramão, porque nós estamos andando diferente do mundo. Estamos andando conforme Jesus quer que andamos. Que nós possamos entender a palavra e saber que bem-aventurados são aqueles que se humilham diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e em tempo oportuno Ele vos exaltará. Que nós possamos fazer isso, que nós possamos entender assim, meus irmãos, que nós possamos colocar aquilo que pregamos aqui em ordem, possamos procurar fazer diferente. A igreja, estava dizendo, a igreja antes da pandemia era uma igreja, a igreja pós-pandemia é uma outra igreja. É assim que eu vejo, meus irmãos, que a igreja vai ser diferente, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus lhe abençoe e lhe dê a vitória, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Vamos orar mais uma vez. Eu gosto muito de oração. Vamos orar para encerrar essa parte aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando os corações que nos ouviram, Pai, nesta noite. Que o Senhor esteja, meu Pai, abençoando poderosamente aquela pessoa que tirou esses momentos para ouvir a palavra. Que essa palavra, meu Pai, ela possa calar no profundo da nossa alma, que nós possamos colocar em prática, que nós possamos entender, meu Pai, de que nós, como crentes, nós somos muitas vezes esquisitos para o mundo. Nós andamos na contramão daquilo que o mundo acha que é certo, porque nós andamos seguindo a Jesus. Jesus que andou aqui neste mundo, Jesus que andou pelas estradas poerentas da Palestina com seus discípulos a pés, Jesus que lavou os pés dos discípulos, enxugou com aquela toalha, com as suas próprias vestes. Aquele Jesus que pegou as crianças nos braços e disse: deixa vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. E a palavra de Deus diz que aquele que não se tornar como criança jamais entrarão no reino dos céus. Que nós possamos, meus amados irmãos,
que nós possamos entender a palavra, que nós possamos colocar em prática, que nós possamos ler a palavra de Deus, que possa ser o seguir a Jesus, ser crente para nós, possa ser o nosso estilo de vida, possa ser a nossa vida, o nosso respirar, o nosso deitar, o nosso levantar, que nós possamos fazer desta palavra, fazer deste evangelho do qual servimos a nossa regra de fé e de esperança, a nossa cartilha, a nossa bússola que nos dirige. A palavra de Deus nos diz de que a palavra, o evangelho de Jesus é a bússola do viajante, daquele que anda em alto mar. O navio tem uma bússola, o navio tem algo que dirige. Assim também são nossas vidas, que possam ser dirigidos pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas aquele também que guia, que cura, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que nós possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, chorar na tua presença, pedir perdão, fazer como Isaías, quando ele viu aquela visão, teve aquela visão, ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E quando veio aquela tenaz, foi colocado na sua boca, ele foi queimado ali, o seu pecado. E quando Deus disse: a quem enviarei? Ele disse: envia-me a mim. Ele estava preparado. Que nós possamos também estar preparados como Isaías, para fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho de Jesus a toda criatura, ao nosso vizinho, ter assim uma vida diferente, uma vida que chame a atenção não do mundo, mas que chame a atenção de Deus para nos abençoar. E Deus, Ele quer nos abençoar, e Deus, Ele vai nos abençoar, Ele vai te abençoar aí na sua casa onde você está. Que Deus nos dê a vitória, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja de Cristo, com todo Israel de Deus, com todos aqueles que nos ouviram nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nosso Deus. Não sei se o irmão Ney tem uma palavra. O irmão Ney ainda vai ter uma palavra, o nosso auxiliar aqui. Vou passar a palavra para ele. Você que está acompanhando o culto, para você acompanhar sempre, não perder as transmissões, clique em seguir a página logo em cima do link do culto, e você vai estar recebendo a notificação dos cultos que são realizados aqui no domingo, quarta, sábado. São 3 dias de culto, 5h25 da tarde inicia. Peço a você também, se estiver assistindo pelo YouTube, que se inscreva no canal e assine as notificações para que você esteja recebendo em seu celular o alerta de quando o culto vai começar. Eu vou ler aqui uma passagem onde Jesus fala em João 16:33 o seguinte: tendo dito vós isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz aqui o seguinte, que no mundo em que vivemos, nesse mundo onde está banhado pela escuridão, nós vamos ter aflição, seja ela saúde, aflição financeira, ou qualquer tipo de aflição nós vamos ter e vamos passar por ela. Mas ele disse aqui para nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo por nós, para nos dar a oportunidade da salvação. Sabemos que estamos num corpo formado por terra, e que esse corpo um dia vai voltar ao pó. Muitas pessoas estão sendo mortas por essa pandemia que está desolando, está quebrando várias famílias. Tem muitas famílias hoje em planto, aqui mesmo no Brasil, onde estão batendo recorde de morte, e no mundo todo. Por isso eu peço a você
que ore por essa pessoa, que ore por essas pessoas que estão sofrendo com essa pandemia. Ore por elas, ore pela família dessas pessoas que se foram, e que você compartilhe essa pregação para que ela venha chegar a mais pessoas. Não é um modo de tornar a Igreja de Cristo aqui popular, mas é uma forma de você evangelizar através do compartilhamento desse culto de hoje que foi feito aqui. Você vai estar compartilhando a palavra de Deus, porque tudo que foi dito aqui está escrito na Bíblia. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós. Jesus venceu o mundo por você. Mas Ele diz que no mundo nós vamos ter aflição. E nós estamos passando por um momento de aflição com essa pandemia. Também vários momentos de aflição antes e pós-pandemia nós iremos passar. Não vai ser só isso e pronto. Pós-pandemia nós temos aflição. Antes da pandemia nós tínhamos aflição. Durante a pandemia nós estamos tendo mais aflição. Mas Jesus disse o seguinte, que Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo por você. Por você mesmo que está assistindo esse culto. Ele venceu o mundo por você, para te dar a vida eterna. Como eu falei, chegará um dia em que nosso corpo mortal vai virar pó. Seja por essa pandemia, eu não sei, eu posso muito bem ser afetado por ela. Não quer dizer que eu sou crente, que eu sou indestrutível, como muitos vêm pregando por aí, ou jogando as máscaras fora, queimando, saindo no meio da rua em carreata, em atos insanos, que são atos que não estão na Bíblia. A Bíblia diz ao contrário. Tende discernimento do que é certo e do que é errado. E eu pergunto, esse povo que está queimando as máscaras, que estão saindo nas ruas, estão tendo esse entendimento correto da palavra? Não. Estão seguindo líderes ainda em meio a essa pandemia, líderes que querem jogar o povo na rebanceira, no barranco, que querem levar você, felizmente, para o caminho da perdição. Talvez você está cego seguindo uma pessoa. Eu te digo, não siga o homem, não siga um líder, um pastor cegamente. Antes, reflita na Bíblia o que ele falou. Por isso o pastor Assis pediu para você ler a Bíblia. Leia a Bíblia sempre para você refletir se essa pregação ela é de cunho espiritual ou de cunho humano. Se a pregação que foi ministrada aqui hoje ela tende a favorecer a carne humana ou tende a trazer recursos para essa igreja, não, pelo contrário. A pregação de hoje é unicamente e sempre a pregação da Igreja de Cristo para salvar sua alma. Mesmo que essa pandemia venha me atingir, eu não sofrerei, porque tenho Jesus e sei que se eu morrer, será a vontade dele, e se eu permanecer vivo, será a vontade dele. Minha vontade é permanecer vivo, mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Quem manda é o Senhor Jesus. Mas de fato nós devemos ter e manter nossas medidas de distanciamento social, do uso da máscara, do uso do álcool em gel, fazer o máximo possível para não se contaminar com esse vírus, porque sabemos que o vírus ele tem uma carga letal alta comparada a outros vírus da gripe comum, porque nós estamos a mais de 30 mil mortes aqui no Brasil, batendo o recorde de todo dia no número de mortos. Por isso eu te peço a você, tenha de bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo e você vai vencer. Não se preocupe, não ande
louco, também aflito com o vírus, não coloca o vírus acima de Deus, porque ele é um organismo microscópico, pequeno. É lógico que foi Deus que permitiu que ele agisse, porque tudo que acontece sobre a terra é permissão de Deus. Por mais que você ache Deus, então Deus é ruim, ele permitiu essa pandemia. Jesus disse que no final dos dias, no final dos tempos, aliás, viriam pragas, viriam terremotos, maremotos, destruição. E essa não é a primeira praga que virá outras. E na primeira praga você já está tremendo as pernas, já fraquejando. Nem sequer assistir uma live você não consegue mais, você consegue agora só ficar no pé do telejornal, loucamente assistindo. Talvez você não sofria de depressão ou de ansiedade e agora está sofrendo de ansiedade devido ao coronavírus. Mas coloque Deus em seu coração. Eu sei que tem pessoas, é lógico, que sofrem de ansiedade, antes sofriam. Eu, de fato, tenho ansiedade, tomo um remédio controlado, mas tenho Deus e sei que Ele é capaz de me curar no momento certo, se Ele assim quiser. Se Ele não quiser, louvado seja Deus, eu permaneça tomando o remédio. Eu peço a você que compartilhe a live. Iremos orar agora. Eu peço a você também que ore de casa. Não sei em que momento que você está assistindo esse culto, se era o turno da tarde, manhã, noite, mas você está assistindo, isso é o que importa. Portanto, vamos orar agora ao Senhor. Querido Deus, abençoe, ó Pai, a todos que estão ouvindo, ó Pai, e vendo essa live da Igreja de Cristo aqui de Bom Jesus. Abençoe, Senhor, as famílias, ó Pai, que estão sofrendo, ó Pai, com as perdas dos seus familiares pelo coronavírus, ó Pai. Abençoe, ó Pai, todos da Igreja de Cristo, todos que estão assistindo esse culto. Proteja o Senhor, livra-o, ó Pai, e dê entendimento a cada um deles, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de hoje estar aqui falando mais uma vez e pregando e levando essa palavra, ó Pai. Vou passar a passagem para o pastor Assis para ele dar a consideração final, para nós encerrarmos por hoje. Obrigado e uma boa noite. Vamos fazer a oração final para encerrarmos nesta noite. Essa noite feliz, essa noite abençoada. Eu creio que você vai passar uma boa noite hoje. Você vai ter uma boa noite. Se você ouviu a palavra do Senhor, com certeza você vai dormir tranquilo nesta noite, ouvindo a palavra e pensando nas bem-aventuranças de Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa forem perseguidos. Ser perseguido por causa de Jesus é servir a Jesus. Quanto mais você é um crente fiel na presença de Deus, mas as perseguições vêm sobre você. Mas não é para você esmorecer, é para você dizer: olha, estou participando, graças a Deus, estou participando do sofrimento de Cristo. É isso que Jesus, que é bom, isso é gostoso. Quando alguém diz alguma coisa comigo, eu fico feliz, porque estou sabendo que estou sofrendo juntamente com Cristo, e vou gozar com Ele eternamente, na eternidade. E você também vai, se assim você também seguir esse mesmo pensamento, essa mesma doutrina. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração por todas as pessoas que nos ouvem neste momento, lá nas suas cidades, seus estados. Que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta hora, meu Pai, nós estamos encerrando essa reunião, meu Pai, aqui na Igreja de Cristo, aqui em Bom Jesus. E nós pedimos, Pai, o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, de Nazaré, esteja abençoando aquela pessoa que nos ouviu, que ouviu neste momento a Tua palavra. Que esta pessoa possa ter uma noite abençoada, uma noite, meu Pai, tranquila, um sono reparador. E que se houver, meu Pai, alguma pessoa daquelas que me ouviram neste momento, sentindo alguma dor,
passando, vivendo um mal-estar na sua vida, que o lenitivo de Cristo Jesus, o alívio consolador de Jesus entre naquela vida, nesta vida, esteja sarando, esteja aliviando a dor, esteja curando, esteja abençoando, Pai, poderosamente, preparando, ó Deus, para abraçar com o Senhor Jesus, para viver com o Senhor Jesus, para servir a Jesus. Esteja, meu Pai, abençoando aquela mãe de família que está aflita com seus filhos, que está preocupada com seus adolescentes, preocupada com a enfermidade do filho. Pai, cure aquela enfermidade daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, em nome de Jesus. Aquele pai de família que está desempregado, sem saber como pagar a energia, como pagar a água, como pagar as suas contas. Pai, abra uma porta para aquele pai de família, para que ele possa, Deus, alegrar o coração e agradecer a Deus. Pai, Tu é um Deus que nos alegra, é um Deus que nos sustenta. Pai, dispensa favores. Pai, o nome do Senhor Jesus, abençoa aquela pessoa que sofre, muda a história daquela pessoa, Pai, muda a situação, meu Deus, porque Tu é Deus soberano, poderoso, que se alegra ao ver a alegria dos Teus servos. Aquela pessoa, mesmo que não seja crente, Pai, esteja abençoando, porque é criatura de Deus. Foi o Senhor que criou, e o Senhor que criou é o Senhor que sustenta, é o Senhor que dá a vitória. Abençoa, meu Deus, aquela pessoa que quer estudar e não tem condição de estudar, que o Senhor esteja abrindo portas. Abençoa os nossos governantes, meu Pai, de todos os estados, de todo o país, que eles possam, meu Pai, colocar a mão na consciência e saber que não pode pegar aquilo que não é seu, aquilo que é da população pobre, da saúde, da educação. Tenha misericórdia, Pai, esteja fazendo com que os governantes se convertam a Ti, meu Pai. Como José do Egito foi o governador do Egito e foi um bom governo, Daniel ali da Babilônia. Pai, coloque homens de Deus, homens fiéis, para governar, meu Pai, esse país, para governar, ó Deus, nossos estados, para presidir a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Esteja abençoando o presidente da República, Senhor, nesse momento, dando a ele, meu Pai, iluminando, meu Pai, Pai, os deputados, senadores, abençoando os governos dos estados, os prefeitos. O prefeito de Bom Jesus, esteja abençoando este homem, Pai, livrando, meu Pai, da enfermidade, dando a ele saúde, vitória, abençoando a sua família, a primeira-dama, abençoando, Pai, os vereadores, abençoando a Polícia Militar de Bom Jesus, do Piauí, do Brasil e do mundo, abençoando, Pai, as autoridades dessa cidade. Abençoa os pastores, abençoa a mim que falo contigo nessa hora. Eu sei que eu já sou abençoado, mas ainda te peço mais, porque eu quero parecer com aquele pobre de espírito que quer mais. Eu quero mais, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua mão, Senhor. E eu não quero jamais me afastar dos Teus caminhos. Eu quero ser sustentado pelas Tuas mãos, pela Tua mão direita vitoriosa. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê uma boa noite e nos leve em paz para os nossos lares. E mais uma vez te peço por aqueles que nos ouvem neste momento, por aquele presidiário que está ali na penitenciária, quem sabe ouvindo, Pai, dê a oportunidade àquela pessoa de servir a Jesus, que ele cumpra a sua pena, mas que ele sirva a Jesus. Aquela pessoa que está no hospital, aquela pessoa que está no volante do caminhão, na autoestrada, Pai, abençoe e guarde, meu Pai, do acidente, em nome de Jesus. Aquele velhinho que está triste, desprezado pelos seus familiares, Pai, consola aquela vida neste momento. Aquela pessoa que está, ó Deus, entre a vida e a morte, Deus, que a vida prevaleça, Pai, em nome de Jesus, e que a morte se afaste, porque nós sabemos que o último inimigo a ser preso vai ser a morte, a ser destruído vai ser a morte, mas ela ainda continua causando tristeza. Mas o Senhor é vida, Jesus Cristo é vida, e vida em abundância. Jesus, derrama o Teu poder sobre nós e nos dê uma boa noite. Abençoa nessa cidade querida de Bom Jesus, abençoa as cidades do estado do Piauí, Conceição do Canindé, Isaías Coelho, Simplício Mendes, Oeiras, Gilboés, Corrente, Pai, as cidades que eu conheço. Que o Senhor esteja abençoando todas as cidades, todas as pessoas que nos ouvem nos lugarejos, meu Pai, do interior. Que o Senhor esteja abençoando a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos agora. Amém
e uma boa noite a todos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a Igreja de Cristo, com todo Israel de Deus, com todos aqueles que nos ouvem nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Deus abençoe.